carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 até o 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, na tua casa, para meditar na tua palavra, para aprender da tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que não seja, Pai, essa palavra fruto da nossa mente, mas resultado daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, entendendo a tua palavra, e como forasteiros que andam pelo mundo, nós possamos, Pai, viver a cada dia o que o Senhor tem nos ensinado, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vocês sabiam que o homem mais alto do mundo mede 2,51 metros de altura? Sabiam disso? Olha o tamanho desse rapaz, 2,51 metros de altura. Ele é um turco. E o nome dele é Sultan Kösen. Esse é o nome desse rapaz. E ele mede 2,51 metros de altura. E eu fiquei curioso. E eu trouxe uma foto dele para vocês verem. Porque ser tão alto assim causa alguns problemas. Por exemplo, ele está tomando um refrigerante aqui, irmãos, normal. Mas não parece um refrigerante de criança? Não parece? E é uma latinha normal. Mas ele é tão grande que coisas normais ficam muito pequenas. Imagina esse rapaz pegando o garfo para se alimentar. Precisa ser um garfo especial. Ser grande demais, crescer demais, traz problemas. Olha só, essa outra imagem aqui desse homem. Ele está numa parada de ônibus esperando. Olha a diferença, olha o tamanho desse rapaz. Então, se crescer demais, traz alguns problemas, não é verdade? Imagina ele tendo que explicar para todo mundo o tamanho e tal. Esse crescimento dele se dá por conta de uma enfermidade. Não cresceu tanto assim por causas normais. Então, crescer demais traz alguns problemas. Imagina, irmã Neuza, ele sentado no sofá da casa da senhora, assistindo uma telinha. Bota essa foto aqui, que eu fiquei com essa curiosidade. Olha aqui. Olha só. Olha só o tamanho. Toma conta total do sofá. Porque, olha só, problemas. Imaginem para pegar um veículo para dirigir. Quem cresce demais tem problemas. Correto? Nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos crescer da forma correta. Mas eu, pensando sobre crescer fora da normalidade, né? Eu pensei, se ele é o homem maior do mundo, quem será o menor? E a menor do mundo não é um homem, é uma mulher. E ela chama Jyoti Angie. Se trata de uma indiana, que mede, irmãos, olha aqui, essa senhorinha aqui, ela é uma jovem ainda, e ela mede 62,8 centímetros. 62,8 centímetros, 2 réguas daquela de escolar. Esse é o tamanho dela. Imagina o desconforto de ser tão pequena. Por exemplo, pegar um copo de água nessa mesa para ela é praticamente uma missão impossível. Porque ela é muito pequena. Olha só o tamanhozinho. Agora, imagine uma comparação entre ela e aquele rapaz grandão. Será que tem? Olha só, irmãos.
Olha o tamanho dele, o tamanho dela. É desproporcional. Cresceu de mais um e a outra cresceu de menos. Óbvio que estamos falando de problemas físicos. Mas há um crescimento que é normal, que o ser humano precisa ter. Esse crescimento normal, que não vai lhe causar dores, que vai ser um crescimento tranquilo. Vocês sabiam que a média de crescimento das crianças até 8, 9 anos é 4 centímetros por ano? A criança até 8, 9 anos, ela cresce de 4 até 4 centímetros. Então, os papais e mamães aí que têm filhos nessa faixa etária, tem que ficar de olho se ele está crescendo esse tanto. Não muito mais e não muito menos. Agora, já os adolescentes, o negócio muda. Quando ele entra na puberdade, ele chega a crescer por ano, irmãos, presta atenção, de 12 a 13 centímetros. Já percebeu, já aconteceu com vocês, por exemplo, de conhecer uma criança e passar 1 ano, 2 anos, você vai ver aquela criança, parece que não é mais aquela criança, esticou de repente? Já aconteceu com vocês, sim ou não? Comigo já. Você vê de um tamanho, de repente, é porque o crescimento é rápido, mas isso está dentro da normalidade. Mas, pastor, por que você está falando de crescimento grande, pequeno? Por quê? Porque o apóstolo Pedro, nesse texto, ele está falando conosco sobre crescimento. Só que não é sobre o nosso crescimento físico. Ele está falando conosco sobre o nosso crescimento espiritual. Como é que nós estamos crescendo espiritualmente? Como é que você está crescendo espiritualmente? Pergunta para a pessoa que está perto de você, como você está crescendo? Coloca para nós o versículo 3. Só tem um crescimento equilibrado espiritual aquele que passou por esse teste. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Só cresce espiritualmente bem aquele que provou que o Senhor é bom. Essa palavra já que aqui, em algumas traduções, você pode trocar ela por uma vez que, ou você já provou. Então, você, quando provou que o Senhor é benigno, você então vai passar por um crescimento espiritual. Primeiro você nasce de novo. Primeiro você prova da bondade de Deus. E a partir do momento que você nasce de novo, o natural é que você cresça de novo. Nesse texto, Pedro vai nos ensinar apenas 2 passos. E é isso que eu quero ensinar nessa noite e entregar o microfone. 2 passos para ter um crescimento saudável, para ter um crescimento espiritual saudável. São necessários 2 passos. Amém? E o primeiro passo é tirar as roupas da maldade. Olha o que diz o versículo de número 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e finalmente as invejas e todas as murmurações. Essa palavra aqui, deixando, a palavra deixando, no original, ela significa apotemi. Apotemi. E o que significa apotemi? Apotemi é usado para quando você tira uma roupa suja, quando você arranca uma roupa suja. O primeiro passo para nós crescer espiritualmente é arrancar as roupas sujas do pecado. Ele precisa ser arrancado.
Alguém aqui já se encontrou em uma situação em que você teve que sair com pressa de casa e não reparou, mas a sua roupa estava suja? Já aconteceu com alguém ou só aconteceu comigo? Já aconteceu comigo, irmãos. E o pior é que a gente não vê. Mas quando a gente chega no lugar que você senta, parece que você senta debaixo da luz. E aí você fala, rapaz, a roupa está suja. E aí começa a parecer que todo mundo está olhando para a sua roupa porque ela está suja. É ou não é? É assim que acontece? Já aconteceu muitas vezes comigo. Você está atrasado, pega qualquer roupa que está no guarda-roupa, porque a gente... Eu, costumo arrancar a roupa e às vezes não coloco para lavar, coloco direto no guarda-roupa e fica lá. E a gente já arranca e pega, e daí você sai. Aí quando você chega lá, está todo bonitão, você olha e fala, rapaz, a minha calça está suja. Tem uma gota de pasta de dente na camisa, assim. Aí você fica disfarçando, né? Fala, meu Deus, e agora? Esse negócio aqui está sujo. Deixai é arrancar a sujeira do pecado. Mas, aqui é listado algumas peças dessa vestimenta pecaminosa que nós precisamos arrancar. E a primeira delas é a maldade, a malícia. Olha lá. Deixando, pois, toda a malícia ou maldade. Nós precisamos arrancar essa roupa suja de maldade, de malícia. E o que é essa maldade? Essa malícia é o desejo de causar dor no outro. Desejo de querer causar sofrimento no outro. Esse desejo, às vezes, irmãos, nos ataca. E não adianta você querer dizer que não te ataca, porque ataca. Vem comigo, Brasil, né? Imagina um cara passa fazendo um barulho na frente da sua casa. E você pensa assim, tomara que caia dessa moto. É ou não é, irmão? É ou não é? O apóstolo Pedro não está dizendo para arrancar uma parte da maldade. Ele está mandando arrancar o quê? Toda a maldade, toda a malícia, todo mau pensamento tem que sair das nossas mentes. Para crescer, você precisa arrancar essa peça suja, que de vez em quando vem no seu pensamento, e quando vir isso na sua mente, eu quero que a mensagem seja de prática, para você entender. Quando vem esse pensamento mal na sua cabeça, fala, vou arrancar essa peça suja. E você arranca, tira ela de você. O apóstolo Paulo dá um grito lá em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, a maldade que eu não quero, a malícia que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. O apóstolo Pedro está dizendo, arranca essa roupa. Mas existe ainda uma outra peça dessas vestes que precisa ser arrancada. Essas vestes sujas. E qual é? Toda a malícia e todo o engano. O engano precisa ser arrancado da nossa vida. A palavra usada aqui para engano é dolo. E dolo significa atrair com engano, ou seja, tirar vantagens a qualquer custo. Não fale o nome, mas pense em alguém que você conheceu ou conhece, que gosta sempre de levar vantagens. Gosta sempre de levar vantagem em um negócio, ele sempre gosta de furar o olho do outro, gosta de cobrar mais, gosta sempre de se dar bem. Gosta de sentir que enganou o outro. Vem cá comigo, vem cá, irmãos, vem cá. Confere ali se não vai acabar, que essa mensagem eu faço questão. Confere ali, Marquesa, que eu faço questão de ir para o ar. Presta atenção aqui. Você já sentiu, às vezes,
que se deu bem em alguma situação, e aquilo você ficou, nossa, esse negócio eu saí ganhando, que eu passei a perna no fulano. Um sentimento gostoso, sabe? É só eu que sinto assim, ou vocês já sentiram assim, irmãos? Mas o apóstolo Pedro está dizendo que você precisa arrancar essa veste. Veste de engano. Veste de engano, ela precisa ser arrancada de nós. Eu assisti um desenho, talvez os mais novos aqui não vão lembrar, mas eu lembro, eu acho que era do Pateta, que tinha um vendedor de carro, que o nome dele era Bafo. E o Bafo, ele sempre se dava bem nas histórias, porque ele vendia o carro. E o carro que ele vendia parecia muito bonito, sabe? Era um carro lindo. Só que quando o cara pegava o carro e saía, o carro saía a roda, o carro caía a pintura. Um dia eu acho que eu comprei um carro de um homem com jeito que era de Bafo, irmãos, porque aconteceu igualzinho, o carro era bonito, a coisa mais linda do mundo, irmão, mas na hora que eu saí, o carro desmontou uma roda, o carro pulava a marcha para cima, era uma tentação, e o cara, ele me enganou. Ele veste aquela veste do engano e vive como se não houvesse amanhã. Só que há um detalhe, existe o amanhã. E o Senhor está falando na palavra, arranca essas vestes de engano. E eu falo com muito temor e tremor, debaixo do sangue de Jesus, que infelizmente existe engano em cima dos púlpitos de igreja. Falsos profetas, falsos pregadores, pregando um falso evangelho para agradar um povo que caminha a passos largos à perdição. Outro dia não, já faz um tempo, um pastor amigo meu, já faz bastante tempo, aliás, ele me mandou um vídeo de um milagre que havia acontecido. E um falso curandeiro, milagreiro, ele pegava e enchia a mão de óleo assim, e começava a esfregar na barriga de um homem. Esfregava, e de repente, ele, fazendo todo aquele espetáculo, ele fala, eu vou arrancar um câncer de dentro da sua barriga agora. Que você não sabe, mas está aqui, eu vou arrancar. E está toda a multidão ali, apavorada, olhando. Meu Deus, agora o que vai acontecer? Ele falou, eu vou arrancar, vai sair na minha mão. Vai sair na minha mão. E o povo todo esperando, e ele massageia. De repente, ele aperta a barriga do homem, e como se ele estivesse tirando algo de lá de dentro, ele tira um monte de carne podre, assim. E o povo fala, uau! O cara arrancou na mão, isso é milagre! Aí o pastor mandou para mim e fala, vou te mostrar uma coisa. Eu fiz questão de passar o vídeo em câmera lenta. Olha o vídeo em câmera lenta. E quando eu vi o vídeo em câmera lenta, presta atenção nisso aqui, antes dele fazer o falso milagre, ele está com um pedaço de carne entre os dedos escondido. E ele está enganando o povo. Mas ninguém percebe, só na hora da câmera lenta que você vê que antes dele colocar a mão no homem, a carne já estava escondida debaixo do dedo dele. E ele vai e faz o falso milagre. Pessoas que agem com engano, vestem uma capa de engano. E o apóstolo Pedro está dizendo, arranca isso. Arranca essa veste suja, essa veste podre do engano, ela tem que sair. Fala assim comigo. Fala assim comigo, rapaz. A palavra de Deus, ela é para a gente aprender, amém ou não amém? Mas existe uma outra peça que tem que arrancar. E a gente vai se despindo dessas coisas. Que é o quê? Fingimento. A palavra fingimento aqui é hipócrisis, que é a mesma hipocrisia, que é a mesma que uma atuação de um ator. Tem gente que é falso, irmãos. Falso.
falso, falso e falso. Finge o tempo todo. Quando sai de casa, coloca um personagem, veste um personagem e sai. Essas roupas de falsidade precisam ser arrancadas. Não é característico de um salvo carregar essa roupa pesada da falsidade. Dá um tapinha nas costas do outro, só que a unha é uma unha de tamanduá. Quando vira as costas, fala mal, briga, sabe? Essas vestes precisam ser arrancadas. E a gente podia ficar um tempão aqui falando sobre a veste da hipocrisia, porque o que há de hipócritas, irmãos do céu, não faça, não olhe, não faça isso, não faça aquilo, mas ele faz. É hipocrisia. É um ator. A nossa vida cristã não é para nós atuar como cristão, é para nós sermos cristãos. Não é para eu vestir uma veste que me faz transparecer ser um cristão e viver uma vida de um não cristão. Eu preciso viver como um cristão. E a veste da hipocrisia tem que ser arrancada. Mas existe uma outra veste. Qual veste que é? Uma outra peça dessa vestimenta que precisa ser arrancada. Fingimento e inveja. A inveja precisa ser arrancada. O que é inveja? A inveja é você querer ocupar o lugar que é do outro. Não é inveja, por exemplo, você vê alguém e fala, olha que bênção, um dia eu quero ser igual a tal pessoa. Você não está invejando, você está se espelhando na pessoa. A inveja é você querer estar no lugar da pessoa. Um dia eu quero o lugar que é daquela pessoa. Isso é inveja. E essa roupa pesa. A roupa da inveja pesa, irmãos. E nós precisamos arrancar ela, tirar ela, jogar ela fora. Porque ela faz a gente viver uma vida de derrota, em vez de viver uma vida de vitória. Quer crescer espiritualmente, arranca a inveja. E aí a gente precisa fazer uma autoanálise. Sempre se pergunte, será que eu estou implicando com fulano de tal porque eu estou com inveja dele? Pergunta para você mesmo. Será que eu estou com inveja? Ai, olha o cabelo daquela irmã. Misericórdia. Não sei para que tudo isso. Será que você tá incomodado com o cabelo dela? Por quê? Olha o sapato daquele irmão. Meu Deus, brilha mais do que a luz. Será que você não está com inveja do sapato dele? Deixa ele. Arranca essa veste da inveja. Vai embora. Isso é crescer. E a gente precisa raciocinar sobre isso, pensar sobre isso e viver isso. A inveja é tão terrível que ela causa morte. Desde o Éden. O que aconteceu com Caim e Abel? Caim mata Abel, por quê? Inveja, porque Deus recebeu o sacrifício de um e não recebeu de outro. Tem gente que tem inveja da vida de oração do outro, irmão. Por que você não vai orar? Tem inveja dos milagres que o outro recebe. Foi Deus que deu, não foi você. Talvez ele nem pediu e Deus resolveu dar. E daí? Glória a Deus! Se Deus fez, Deus é bom. Se Deus deu para fulano, não deu para mim, Deus continua sendo Deus e eu continuo adorando ao Senhor. Porque Deus é bom. Olha para você, olha para você. Assim, se tiver essa veste em mim, eu vou arrancar. Não vai ficar. Arranca. Mas existe uma outra peça que a gente precisa arrancar. E qual é essa peça? Está no texto lá.
a murmuração. Essa peça precisa ser arrancada, irmãos. Coisa terrível é crente murmurador, né? Essa palavra a gente pode trocar também pela maledicência. Sabe como significa essa palavra? Se você falar 3 vezes essa palavra, você é batizado no Espírito Santo. Estou brincando. Essa palavra, ela é assim, ó. Catalália. 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 Essa palavra murmuração significa catalália. E ela é igual a difamação. Quem fala mal do outro. Só que é uma veste que você está carregando. E que a gente precisa arrancar. A murmuração precisa ser arrancada. Então arranca isso. Tira fora. Vocês já ouviram falar sobre os 3 filtros de Sócrates? Já ouviram falar sobre os 3 filtros ou as 3 peneiras de Sócrates? Sempre que você ouvir alguém falar mal de alguém para você, ou você for falar mal de alguém, passe nesse filtro aqui. Se não passar no filtro, não escute e não fale. Olha que interessante. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates, antes de contar-me. Quero saber se fizeste passar pela informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que viestes falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Obrigado. Quem entendeu isso aqui? O cara chegou para falar, você fala, vou passar pelas 3 peneiras. É verdade? Você checou a informação? Ah, não, me falaram. Eu falei, então, você não sabe se é verdade ou não. Não sei. Primeiro ponto. O cara está te falando algo que ele não sabe se é verdade, mas ele está te repassando. A segunda, esse fato que você está me contando é algo bom ou é algo ruim? É algo ruim. Então, você não está me falando algo que você tem certeza que é verdade, e você está me falando algo que não é bom. Terceiro ponto, isso que você vai falar para mim é útil? Não, também não é útil. Então, você quer me falar algo que não é verdade, que não é bom e que não é útil? Melhor não falar. Quando um maledicente chegar em você, passa nas 3 peneiras. É verdade? É bom? É útil? Se não for verdade, se não for bom, se não for útil, joga fora. Fala, não quero ouvir. Não preciso ouvir. Quem está aqui, diga amém. Arranca as vestes da murmuração. Arranca as vestes sujas da maledicência. Mas eu falei que eu ia falar sobre 2 passos, amém ou não, amém? O primeiro passo é arrancar essas vestes sujas. Mas tem um segundo passo e a gente caminha para o final do sermão dessa noite. E o segundo passo é: assente-se à mesa do Senhor para alimentar-se. Assente-se à mesa do Senhor para alimentar-se. Você já arrancou tudo aquilo que era mal, você arrancou fora. Aquelas roupas que te pesavam, que te davam um fardo pesado, você arrancou ela, você jogou ela fora. Agora você se assenta na mesa do rei para se alimentar. Olha o que diz o versículo de número 2. Desejai
afetuosamente, como meninos novamente nascidos ou recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você se assentou agora na mesa do Senhor. E agora que nós estamos sentados, limpos na mesa do Senhor, algumas coisas são necessárias. E a primeira coisa necessária é desejar o alimento. Que alimento é esse? É o leite racional. Esse alimento é a palavra de Deus. É necessário desejar ardentemente a palavra de Deus. Todo aquele que quer crescer espiritualmente, ele precisa desejar a palavra. Ele precisa querer a palavra. Quem aqui já viu um recém-nascido? O recém-nascido, ele chora por 2 motivos. Quais são? Primeiro motivo, fome. Segundo motivo, cólica. E tem outros também, mas 2 são esses, né? Mas o mais de todos, que todo mundo falou aqui, é fome. Quando nós nascemos em Deus, nós temos fome. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Se você está com falta de apetite pela palavra de Deus, é sinal que você está com algum problema de saúde espiritual. Vou repetir. A falta de apetite pela palavra de Deus te alerta, acende uma luz, dizendo: você está com algum problema na sua dieta espiritual. E se você continuar na situação de não se alimentar da palavra, vai te dar uma anemia espiritual. E você vai acabar morrendo. Porque o crente, o salvo em Jesus, ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Agora, presta atenção. Quem vai sair daqui hoje e vai jantar? Ô, Cecília, vai jantar ainda ou não? Hoje não. Não, hoje não. Nem um copinho de leite, nada. Ô, Cecília não vai, mas tem gente que vai. Eu mesmo vou. Mas imagine que você tomasse 2 copinhos de leite hoje. Só 2 copinhos. E aí amanhã você não almoça e não janta. Depois da manhã também não. E isso até domingo que vem. Você ia parar de pé? Não para. Porque precisa se alimentar. E tem gente que se alimenta só no domingo à noite aqui na igreja. Durante a semana não abre a Bíblia por nada, irmão. Parece que é pecado abrir a Bíblia. Você tem que meditar na palavra de Deus. Pastor, eu sou tão ruim de leitura. Eu abro, não enxergo nada. Você sabia que hoje existe a Bíblia em áudio? Você vai fazer janta, vai varrer uma casa, vai fazer qualquer coisa que você for fazer. For uma caminhada, coloca o texto da Bíblia para você ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter alimento. Eu lembro que a minha avó, quando eu era menino, eu e minha irmã, ela me dava um remédio quando faltava apetite. E aquele remédio, pensa num remédio ruim. Não sei se vocês já tomaram. Biotônico Fontoura. Que dá uma fome de leão. Já tomaram ou não? Um dia eu vou dar para a Raquel e para a Mari. Biotônico Fontoura. Aquilo dá uma fome, irmão, mas é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Dona Neuza já deu para a Laiane esse remedinho? Com ovo de pata. Misericórdia, Senhor amado. Se você está com falta de apetite espiritual, é preciso tomar um biotônico, irmãos. Deus vai ter que te dar um biotônico. E eu vou falar uma coisa para você, é ruim, irmãos. Ó, pega aí, é ruim. Porque quando a gente começa a passar por prova, o crente vai lá e começa, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse, eu vou fazer 2 semanas de jejum. Espera passar pela prova, não. Se você está sem fome de Deus, sem fome da palavra de Deus, fala, Senhor, eu vou comer a tua palavra, mesmo que esteja chato. Porque se você não come, quanto mais você fica sem comer, menos desejo você tem pela comida. É ou não é?
Então você tem que comer, nem que for forçado. Porque daí a vontade vai voltando. Se estiver muito forçado, coloca um limãozinho, sabe? A comida está sem sal, coloca um limãozinho, vai dando aquele gosto e você vai voltando a se alimentar, vai ficando forte até você falar, eu não consigo ficar nem um dia sem voltar para a palavra de Deus. Aleluia. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você cresce espiritualmente. Aí você não cai no truque, que nem eu contei aqui daquele espertalhão. Você passa tudo pelo crivo da palavra, que nem eu gosto quando os irmãos dão palavras igual o Josimar deu aqui. Bíblica, não coisas da cabeça, mas coisas que vêm da palavra de Deus. Ele, olha, passe pelo crivo da palavra de Deus. Mas como você vai conhecer a palavra de Deus se você não lê? Se você não busca a palavra de Deus? É necessário se alimentar da palavra de Deus. Agora, há mais uma coisa, e eu vou caminhar para o final. Prometo que eu caminho para o final. O alimento é preciso ser provado, mas o alimento precisa ser puro. Olha isso aqui. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, a palavra de Deus. O que está escrito aqui, irmãos? Não falsificado, para que por ele vades crescendo. Suponha que eu faça um jantar aqui. Glória! E nesse jantar, eu peça para a irmã Neuza cozinhar aquela feijoada que ela fez outro dia. Você vai ter que fazer de novo, hein? Boa. Boa, irmão. Boa. E aquela panela grande, irmãos. Os irmãos estão falando em mistério já, João Lucas. Estão falando em mistério. E aquela panela grande. E está lá aquela panelona. E fala, irmãos, hoje vai ter feijoada. E aí eu chego e falo assim, mas eu vou pingar só 2 gotinhas desse veneninho aqui. Não vai nem fazer diferença, vocês não vão nem sentir. São 2 gotinhas só. E aí eu falo, vamos comer? Quem se habilita? Quem? Ninguém. Mas só tem 2 gotinhas de veneno. Acabou a vontade da feijoada. Porque a feijoada não é pura. Imagine a palavra com 2 gotinhas de veneno. Ela te mata. A palavra de Deus, ela precisa ser pura e não falsificada. Estão falsificando o evangelho por aí. Venha, queridinhos de Jesus, porque o seu milagre está vindo. Venha, que você vai ficar milionário. Aonde que a Bíblia diz isso? Uma gotinha de veneno lá. Venha, porque aqui você entra de um jeito e todos os seus problemas são resolvidos. Ai, tem uma gotinha de veneno. Entra, porque o profeta que vai profetizar hoje, ele vai revelar até o número do seu RG. Tem uma gotinha de veneno.